Olá! O vídeo de hoje é sobre profármacos. Vamos falar sobre sua definição e exemplos. Também vamos informar como eles estão intimamente relacionados com processos de biotransformação no organismo. Bom, o termo profármaco ou proagente foi utilizado pela primeira vez em 1958 por Albert e posteriormente, em 1959, foi proposto o termo latenciação por Harper para o processo de obtenção do profármaco. Porém, foi só em meados da década de 70, quando pesquisadores começaram a traçar os destinos dos fármacos no organismo, compreendendo melhor a absorção, metabolismo, distribuição e excreção, que o planejamento de fármacos utilizando o processo de latenciação tomou um rumo mais definido. Então, o que seriam esses dois termos? O profármaco é a substância farmacologicamente inerte que se transforma em um fármaco ativo por meio de transformações metabólicas, e a latenciação é a conversão do fármaco em uma forma de transformação inativa que no organismo, por meio de reações químicas ou enzimáticas, libera a molécula ativa. Então percebe-se que o profármaco é a substância em si que, quando ingerida, não está ativa farmacologicamente, mas se ativa no organismo por meio de reações químicas, enzimáticas e metabólicas. Já a latenciação, por sua vez, é o processo de conversão de um fármaco que está ativo para um profármaco. Esse processo tem sido bastante utilizado nos últimos anos, tornando-se uma das principais ferramentas na arte do planejamento de quimioterápicos específicos contra os maiores desafios da ciência na atualidade, que seriam a AIDS e o câncer. Quando se desempenha um fármaco, é muito importante que se pense no processo de metabolização que ocorrerá quando esse fármaco for ingerido. E, dependendo da substância, esta pode possuir propriedades que limitam seu emprego farmacêutico. As propriedades físico-químicas, como estabilidade e solubilidade, podem fazer com que este fármaco tenha uma má absorção no organismo. A solubilidade, por exemplo, é muito importante. Se o fármaco não tiver uma solubilidade adequada, pode comprometer a dissolução, que é determinante para a ação do fármaco, e o estreitamento ligado à biodisponibilidade. Outro fator são as características organolépticas, que, se forem indesejáveis, também podem comprometer a absorção do fármaco. Estas estão relacionadas com a cor, brilho, transparência, textura, odor e sabor do fármaco. Na farmacocinética, está relacionada à passagem por membranas, já que o medicamento, para ser absorvido, precisa passar por várias barreiras, que são as membranas biológicas, como as células da mucosa gastrointestinal. E também tem o fator de absorção e ou excreção muito rápidas. Quanto mais curto o período de absorção e excreção, em menos tempo o paciente vai precisar tomar o medicamento novamente. As propriedades toxicológicas é quando um fármaco causa uma irritação local ou ele é distribuído em outros tecidos que não seja o tecido-alvo. Isso também está relacionado com a estabilidade metabólica que um fármaco deve ter, pois alguns metabólitos podem exibir algum efeito colateral ou a própria toxicidade. O local de administração também é um fator muito importante para o emprego farmacêutico. Dependendo da substância, é mais viável que ela seja administrada via oral, via cutânea ou injetável. Por fim, também é indesejável que um fármaco tenha uma formulação farmacêutica de difícil preparo. Então, para que não haja esses problemas relacionados à fase farmacêutica e a problemas farmacocinéticos, é usada a latenciação, ainda que esse não seja o único meio para solucionar esses problemas. Mas aí vem a dúvida: como é o planejamento de um profármaco? Bom, para isso, existem alguns critérios que devem ser considerados, como a existência de grupos funcionais na molécula para sofrer derivatização. Também é importante que existam mecanismos capazes de bioativar o profármaco. A molécula matriz deve ser regenerada em quantidades ideais e um dos principais objetivos que é a facilidade e simplicidade da síntese do profármaco. A estabilidade química e metabólica é crucial e também o transportador e o profármaco não devem ter toxicidade. Existem vários métodos de preparação de profármacos. A mais complexa é a esterificação, e existe também as formações de amidas, imidas e carbamatos. Outras ligações vêm merecendo atenção na obtenção de profármacos, nos quais a biotransformação não seja enzimática.
É o caso das iminas, bases de Moniche e enaminas. Também existe a formação de sais, complexos e acetais que são possíveis. Vamos descobrir agora o que seria um agente espaçador. Bom, no processo de latenciação, vários fármacos ligados diretamente aos transportadores não são hidrolisados por enzimas lisossômicas, dificultando a liberação da porção ativa do profármaco. E, nesses casos, há necessidade de introduzir um agente espaçante, que é um grupo químico intermediário que estabelece a ligação entre o fármaco e o transportador. O comprimento e a composição desse grupo determinam a liberação enzimática do fármaco. Na imagem, se observa os principais grupos funcionais, que é o agente espaçador, utilizados para ligar o transportador no fármaco. A imagem também mostra a ligação transportador-fármaco de acordo com o grupo funcional, e a terceira coluna está mostrando as classes químicas de profármacos. Bom, os profármacos podem ser divididos em 4 tipos. Os profármacos clássicos promovem a melhoria da atividade terapêutica por meio de um transportador adequado. Essa melhoria se dá por aumento da biodisponibilidade, diminuição da toxicidade, prolongamento da ação e aumento da seletividade. Seu transportador geralmente tem um caráter lipofílico. Esses profármacos são menos ativos ou são inativos quando comparados à molécula matriz, e eles devem sofrer uma reação hidrolítica, química ou enzimática, para liberar a porção ativa. Já os fármacos denominados bioprecursores não possuem o transportador. Eles são constituídos de moléculas resultantes de modificação molecular com a formação de um novo composto, que deve sofrer a metabolização, geralmente pelo sistema redox celular, para se transformar em um metabólito ativo. Os profármacos mistos possuem ao mesmo tempo as características de um profármaco clássico e dos bioprecursores. Um exemplo mais recente é a utilização dos ésteres de trigonelina como transportadores de fármacos de ação central. Por fim, tem os profármacos dirigidos. Eles possuem transportadores capazes de transportar os fármacos seletivamente do local de administração até o sítio de ação. Estes possuem receptores específicos. O objetivo principal do fármaco dirigido é minimizar as reações adversas provocadas pela ação inespecífica do fármaco em outros alvos, diminuindo então a toxicidade. Vamos ver então alguns exemplos de profármacos. O primeiro profármaco a ser descoberto foi o Protonzil, e ele gerou o metabólito ativo sulfanilamida. Ele é um antibacteriano e, para que ocorresse essa transformação, precisou ocorrer o rompimento da dupla ligação do protonzil, quando ele estava na sua forma inativa, e houve uma redução metabólica para formar 2 moléculas de sulfanilamida. O ácido salicílico também é um exemplo de profármaco, e ele foi convertido no ácido acetilsalicílico, que é AS, através da acetilação do grupamento hidrofenólico, para reduzir os efeitos colaterais, que podem ser a irritação gástrica. Outro exemplo importante é quando a adrenalina é utilizada para tratar o glaucoma. Ela é pouco absorvida pela córnea, então a solução para isso foi convertê-la num profármaco menos polar, através de uma derivatização. É isso, esse foi o conteúdo de hoje e muito obrigada pela sua atenção.